A instabilidade no fornecimento de energia tem prejudicado a vida de milhares de cearenses e também está gerando prejuízos para os comércios. Para tentar amenizar os prejuízos acumulados pelos cearenses, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, cobrou medidas urgentes do governo federal em relação aos serviços prestados pela empresa Enel no estado. As cobranças foram feitas nesta quarta-feira e divulgadas pelo chefe do executivo nas redes sociais. Eu quero dizer ao povo cearense, eu estou absolutamente convencido de que nós vamos tomar medidas muito claras, de que a Enel precisa mudar a prestação do seu serviço ao povo do Ceará. Portanto, eu vim hoje a Brasília, reuni com o ministro de Minas e Energias para solicitar providências e efetivamente trouxe para ele aquilo que tem sido apurado pelos deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e já combinamos de uma reunião na próxima terça-feira para que a gente possa discutir medidas que o governo federal vai adotar para o país e nós queremos que as questões que têm sido de aflição para o povo cearense estejam contempladas nas medidas que o governo do presidente Lula irá adotar para efetivamente as empresas distribuidoras de energia passarem a prestar um serviço em conformidade que o nosso povo merece. 7h04 e o repórter Edinardo Lemos tem mais detalhes da reunião que deve acontecer na próxima semana. Para tentar solucionar ou minimizar os inúmeros problemas que os cearenses estão enfrentando em relação ao fornecimento de energia, o governador Eumano de Freitas anunciou que será realizada uma reunião na próxima terça-feira, dia 16, com deputados integrantes da CPI da Enel na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A reunião será para discutir medidas que, conforme ele, serão exigidas da Enel para a melhoria dos serviços no Ceará. Cumprindo a agenda em Brasília nessa quarta, o chefe do executivo realizou um primeiro encontro com o ministro e afirmou que saiu convencido de que medidas serão tomadas pelo governo federal. Segundo ele, a Enel precisa mudar a prestação de serviço ao povo do Ceará. Eumano afirmou que levou a Silveira as reclamações que vêm sendo registradas nos órgãos de defesa do consumidor e na agência reguladora do estado do Ceará contra a empresa responsável pela concessão de energia. Na ocasião, o governador afirmou que espera que as aflições do povo cearense estejam contempladas nas medidas a serem anunciadas pelo governo Lula. Na semana passada, a CPI da Enel aprovou a convocação de dirigentes da empresa para darem respostas e prestarem esclarecimentos sobre os serviços realizados no estado. O dia 24 de abril é a data prevista para a oitiva, conforme informou o presidente da CPI, o deputado estadual Fernando Santana. Com informações do Ceará agora, Edinardo Lemos. Eu volto com o jornalista Beto Almeida para encerrar rapidinho o nosso bate-papo político, falando sobre um assunto que abriu o jornal Alerta Geral, que é importante para o estado do Ceará. O governador Eumano de Freitas foi ontem a Brasília, se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e expôs a situação enfrentada pelos consumidores de energia elétrica no Ceará. Essa mobilização vem ocorrendo após a grita que está no estado de São Paulo também contra a Enel. Então, o governador chega num bom momento para dizer ao governo federal que precisa de ajuda para enquadrar a Enel, para exigir que a empresa desempenhe um bom papel na prestação de serviço à população cearense. E essa decisão sobre esse enquadramento da Enel depende exclusivamente do governo federal e também da Agência Nacional de Energia Elétrica. Uma mobilização que começa, Beto Almeida, e vamos torcer que dê resultados no sentido dos cearenses ficarem mais tranquilos, irem dormir mais tranquilos, com uma energia, uma rede elétrica estável e sem os sobressaltos da oscilação da rede, da falta de energia e dos prejuízos com queima de equipamentos e perda de mercadorias. Esse pronunciamento público do
do governador Eumano, Luciano, era aguardado. Eu acho que era mais do que necessário. E ele diz claramente o seguinte, que está convencido de que vão ser tomadas medidas claras para a Enel mudar a forma como ela presta hoje o seu serviço para os cearenses. Inclusive, ele não detalhou exatamente quais são essas medidas que podem ser viabilizadas, mas anunciou que tem já uma outra audiência, marcada para a semana que vem, na próxima terça-feira, dia 16 de abril. Nesse novo encontro com o governo federal, ou seja, com o ministro Alexandre Silveira, ele vai contar com a participação, inclusive, dos parlamentares aqui do Ceará, que compõem a CPI da Enel, além da equipe técnica do governo do estado. O objetivo é exatamente esse, cobrar e principalmente exigir que sejam adotadas providências imediatas em relação à melhoria na qualidade da prestação do serviço pela Enel. E é preciso, jornalista Beto Almeida, essa corrente, essa mobilização para que nós tenhamos bons resultados nessas articulações do governador Eumano de Freitas. Repito, a responsabilidade sobre o destino das empresas de concessão, das concessionárias de energia elétrica, é do governo federal. A responsabilidade para fiscalizar é da ANEEL, mas os órgãos de fiscalização aqui de defesa do consumidor, como por exemplo DECOM, PROCON, assim como a ACE, que é a Agência Reguladora de Serviços concedidos no Ceará, né? Serviços assuntos delegados. Assuntos delegados, né? Esses órgãos também não podem ficar omissos e precisam dar resposta às cobranças que a população sempre faz no dia a dia contra a Enel. É uma situação de caos, diariamente temos problemas com a falta de energia elétrica e muitos prejuízos para o Ceará. Para